Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando o pecado nos acha. Há uma passagem na Bíblia que é bastante conhecida. Em Números 32, versículo 23, Moisés exortando as 2,5 tribos que quiseram ficar do outro lado do rio Jordão, não quiseram herdar do lado de cá, onde Deus tinha dado a Israel, eles quiseram ficar do lado de lá. Moisés estabeleceu as condições. Se vocês obedecerem, se vocês ajudarem os irmãos a conquistarem o lado de cá, então vocês vão receber o lado de lá. Se vocês não fizerem isto, saibam que já pecaram contra o Senhor e saibam que o pecado de vocês vai achar vocês, ou em algumas versões vai atingir vocês. Eu vou contextualizar isso aqui. Deus estava dirigindo o povo pelo deserto. Eles não estavam preparados, não quiseram ir logo de imediato, não estavam preparados para obedecer. Não seria fácil conquistar guerras sem obediência. Eles não quiseram, desistiram. Deus disse que eles ficariam 40 anos no deserto. Tudo isso aconteceu e ao final dos 40 anos, no final do ministério de Moisés, Moisés liderou o povo àquelas guerras, as guerras de conquista daquele lado. Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, conquistaram aquela terra. Venceram, destruíram tudo. Para eles morarem lá, teriam que reconstruir. Deus não queria que aproveitassem nada e nem que deixassem pessoas vivas. Aqueles que não quiseram fugir, eles foram mortos. Israel limpou a área. Hoje é chamado de genocídio, foi ordem do Senhor, porque Deus havia determinado isto. E eles limparam a área de construções, limparam a área de todo tipo de pessoas e tomaram o despojo do gado e tiveram que reconstruir as cidades. Destruíram todos os objetos de culto, cultura, registros, escritos e, enfim, tudo que estava escrito, registrado em símbolos, ídolos. Israel teve que destruir tudo por ordem do Senhor e obedeceram. Moisés tomou aquilo como um exemplo didático e exortou o restante do povo, dizendo: assim, dessa mesma maneira é que Deus quer que vocês possuam o outro lado. Eles viram, entenderam, mas depois, na hora de praticar, foi mais difícil, e eles abriram muitas exceções aos gibeonitas, aos outros que eles deixaram ficar, não limparam a área, não destruíram tudo e foram tomando posse devagarzinho. Nunca eles conseguiram tomar posse de tudo. Somente mais tarde, nos reinados de Davi e de Salomão, eles conseguiram conquistar a terra, mas não mataram os estrangeiros, porém os escravizaram. Mesmo escravos, eles permaneceram no meio de Israel, conspirando, trazendo brechas para demônios entrarem ali. Portanto, Israel não fez o que Deus mandou eles fazerem. E Deus disse: se vocês deixarem alguém ficar, vão ser como açoites ou aguilhões nas vossas ilhargas, vão ser como pontas ferindo vocês nas costas. E se vocês deixarem ficar pessoas aí, eles vão acabar sendo perturbação para vocês. Mas
mais tarde ficou mais tarde. Eu quero focalizar aqui esse momento do capítulo 32 de Números, quando eles já tinham vencido todos os povos lá daquele lado do Jordão. Claro que Deus não deu ordem para eles lutarem contra Moabe e Amon, que eram, de certa forma, descendentes do Abraão também, ou pelo menos da bênção de Abraão através do Ló. Inicialmente, Deus não quis que eles lutassem contra os amonitas e moabitas. Mais tarde, no reinado de Davi e em outros períodos, eles lutaram e destruíram aqueles povos. Mas naquela época era para respeitarem os amonitas e moabitas, que afinal de contas não adiantou, porque eles nunca se uniram a Israel e foram bênção para Israel. Alguns episódios esparsos acontecem, como a Ruth, Moabita, mas de modo geral aqueles povos nunca quiseram o Senhor. Mas Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, foram destruídos por completo. E as 2,5 tribos perguntaram então a Moisés: nós podemos ficar aqui? A terra já está conquistada, é uma terra boa para gado, nós temos muito gado agora que conquistamos de despojo e podemos ficar aqui. Moisés disse: a unidade é muito importante, você tem que ir ajudar os outros irmãos a conquistarem a terra deles também, que ainda não está conquistada. Se vocês forem e ajudarem os irmãos, passarem na frente deles para vocês ficarem sendo vigiados, vocês vão fazer jus a essa terra daqui. Mas se vocês não forem, vocês já estarão pecando contra a unidade, pecando por omissão, contra a unidade do corpo. E saibam que por causa desse pecado, outros pecados virão e vão achar vocês. Eu quero focalizar isso, a mecânica do pecado. Por interesse, a bênção já recebida, eles poderiam se acomodar. Eles já tinham recebido a bênção. Ruben e Gade na frente, Manassés, a metade de Manassés levou carona e veio depois, mas veio também 2,5 tribos. Eles quiseram ficar do outro lado. Já tinham a terra dominada. Era tudo mais fácil para eles. Muita gente gosta da bênção já recebida. Muita gente gosta de igreja boa, grande, fervorosa, espiritual. Eles gostam de ir a uma igreja. Há outros que querem trabalhar para que a igreja seja assim. Querem orar, consagrar sua vida, amar os irmãos, visitar irmãos, para que a igreja venha a ser fervorosa. Depende do tipo de pessoa que você quiser ser. Você quer ser um engenheiro de obras prontas, aquele que vai dar palpite em tudo que já está pronto? Ou você quer trabalhar, construir, edificar, lutar, orar, ajudar, visitar, trazer pessoas para que a obra seja estabelecida? Você quer ser desse tipo, daqueles que trabalham? Ou daqueles que só aproveitam o que já está pronto? As 2,5 tribos quiseram aproveitar o que já estava conquistado. Moisés disse: não, vocês têm que lutar junto com os outros irmãos. A unidade é importante. Se vocês se omitirem, isso já será pecado. Bom, existem crentes que pecam fazendo coisas erradas. Todos nós, de alguma forma, em alguma área, em algum tipo de pecado. Mas pecamos por fraqueza, não porque queremos pecar. Porque quando pecamos, quem é cristão verdadeiro se arrepende, chora, se entristece por causa do seu pecado. Se arrepende, confessa, chora, pede misericórdia a Deus, fica triste porque abriu brecha para o pecado. Deus gosta disso, desse momento de arrependimento. Deus nos considera. O apóstolo Paulo não se via livre disso, e ele disse: muitas vezes eu faço o que eu não quero fazer, o pecado que eu não quero, eu estou continuamente cometendo, mas eu não concordo com o pecado, eu com a mente não concordo com o pecado, eu
peco por fraqueza e eu quero me ver livre do pecado. Eu amo o Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu choro por causa do meu pecado. É isso que Deus quer ver em nós. Mas há crentes que pecam por omissão, acomodação e omissão. Eu já tenho minha casa, minha bênção, meu salário, minha aposentadoria, tenho um carrinho, eu vou viver uma vida acomodada. Eu vou à igreja só nos dias de culto, já recebi minha bênção e vou me acomodar. E o Senhor diz: miserável homem que és, cego, miserável, pobre, nu, você não tem nada, isso é uma misericórdia que eu estou tendo de você, e você está se omitindo, porque você não está lutando pelos outros irmãos que não têm ainda o que você tem, os outros irmãos que estão enfrentando lutas, dificuldades, estão oprimidos, estão cegos espiritualmente, sem conhecer o Senhor, e você nem liga para eles. Você é crente só de reunião, que se acomoda, não chora pelos irmãos, não visita irmão nenhum, não sofre com irmão nenhum. Você se acomoda. Pois é, Moisés, inspirado por Deus, disse: a omissão é um grande pecado. Peca aquele que faz coisas erradas, mas peca quem deixa de fazer o que Jesus manda. Isso é omissão. A Bíblia é muito clara nisso. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. Você conhece o caminho da verdade? Conhece a palavra de Deus? Sabe o que deve fazer? Tem consciência do que Jesus mandou fazer? Então faça, porque senão estará pecando. Mas eu quero colocar a outra questão, que é mais séria ainda. O fato de você se omitir, se acomodar, isso faz com que os outros pecados encontrem você. Você não terá forças para resistir aos outros pecados. Não pense que você vai continuar abençoado como um crente esquentador de banco, só assistidor de reunião, que não visita ninguém, não evangeliza ninguém, não se preocupa em discipular ninguém, não sofre com a obra missionária, não contribui para missões. Você acha que vai continuar assim? Não, não vai. O que Deus diz aqui através de Moisés, eu vou repetir, Números 32, versículo 23, é isto: se você se omite, já está pecando. Quando você se omite, você abre brecha para todos os outros pecados. O vosso pecado vos há de encontrar. Você abre brecha para todos os demais pecados virem sobre você. Então, com facilidade, você vai cair nos outros pecados todos. Você não terá força para resistir. É o que acontece com a maioria dos crentes. O que tem de crente na pornografia é uma quantidade imensa, inclusive mulheres. São crentes que se omitem, se acomodaram em assistir reunião de igreja, não tem forças para resistir aos ataques do inimigo aí na internet, no seu celular, no computador, na televisão. Não tem força para resistir aos outros pecados. Com facilidade, crente assim acomodado, gasta o dinheiro naquilo que não é pão e fica pendurado com dívidas. É triste ver essa situação. Crente acomodado, crente omisso, que não obedece ao Senhor. Mas a pessoa vai dizer: não, Deus tem sido misericordioso para comigo, eu tenho procurado vir às reuniões, não faltar reunião, eu tenho procurado ler a Bíblia, estar em dia com o dízimo, eu tenho procurado fazer isso. Isso é acomodação espiritual, você se conformar com aquilo que você acha que está fazendo. Você tem ordem do Senhor de fazer muito mais e está desobedecendo. Se você está dessa maneira, crente acomodado, saiba, você não terá força para resistir a qualquer outra tentação. Quando vem um filho apertando você, eu estou falando para pessoa de idade que conhece essa história. Vem um filho
chorando, apertando você porque quer dinheiro, que você dê dinheiro pro filho, você não terá força para dizer não. Você sabe que o filho quer dinheiro para gastar no pecado, em coisas que não são de Deus, mas você não vai ter forças para dizer não para o filho. E por aí vai. Quando mulher está em casa acomodada, o marido provoca, ela não vai ter forças para se calar e tomar atitude de mulher cristã. Vai acabar soltando o verbo, falando bobagem, entrando em discussão e briga com o marido. E vice-versa. Marido também. Você não terá força para resistir a qualquer outro pecado. Chega no shopping center, vai passear, você não está evangelizando, vai passear, vai para o shopping center, vai para a churrascaria, vai para não sei da onde. Você não vai resistir à gula e vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão e vai se endividar. Você não vai ter força de dizer não para comprar isto ou aquilo. É ou não é verdade? O crente que se acomoda está sempre enrolado financeiramente. Se não é por ele, é por filho, é por família, é por dívida, prestação disso, casa, carro, mas não sei o quê, roupa nova, geladeira nova. Não está satisfeito, vai se enrolar, não vai ter forças para dizer não ao pecado. Saiba, se você se omitir, você já está pecando e os demais pecados acharão você. Pense nisto e entenda essa situação para você reagir enquanto é tempo. Quer a solução? Deixe de cometer o primeiro pecado, a omissão. Não seja um crente só de assistir reunião. Comece a fazer alguma coisa, saia, vá visitar, vá aqui, ali, acolá, junto com o irmão para visitar outro, orar, subir um monte lá. Saia de casa para você não morrer espiritualmente na sua acomodação.